a gente chama de digressão. Ele para o que ele estava falando e começa a falar, não de outro assunto, mas ele muda o estilo, ele fala de maneira à vontade, digamos assim. Me perdoe a simplicidade aqui, mas de uma digressão é isso. Eu deixo de falar de acordo com o esquema que eu estava falando para falar um tanto quanto à vontade. Paulo estava fazendo um tratado sobre a unidade da igreja. Essa mistura santa que existe na igreja entre judeus e não judeus. Essa coisa do Espírito Santo unir pessoas tão diferentes, como Paulinho, como Lucas, eu gosto de mexer com como Linalvo, pessoas tão diferentes, mas que fazem parte da mesma igreja, do mesmo corpo. E olha que eu estou falando aqui nos meus exemplos de diferenças que ainda são até conciliáveis. A igreja de Éfeso, bem como outras igrejas daquela região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, tinham que lidar com diferenças muito mais complicadas, não é? Haviam aqueles que eram judeus de nome, de sobrenome, haviam pessoas que já eram mais de origem pagã ou grega, havia pessoas dos mais diversas matizes e contextos culturais. Me perdoe a expressão rasteira, mas a igreja de Éfeso era um caldeirão que fervescia diversidades. E é muito comum numa igreja que tem tantas diferenças, tantas diversidades, haver grupos, haver tendências. E Paulo está dizendo que os dois grupos maiores, judeus e gentios são não judeus, na verdade estão formando uma nova humanidade, uma nova comunidade. Paulo termina no versículo 22 do capítulo 2, dizendo que nós somos morada de Deus no Espírito. Deus mora em nós. Essa diversidade faz parte do plano de Deus para a igreja. Unidade na diversidade. E daí então Paulo começa a sua digressão, sua conversa mais à vontade. Martin Lloyd Jones diz que aqui ele expõe o seu coração pastoral, seu coração de pastor, usando uma expressão que é a mesma que nós vamos estar falando hoje. Por essa razão, eu, Paulo, depois então desse tratado teológico, Paulo diz, agora eu vou falar do meu coração para vocês. Eu sou prisioneiro no Senhor por causa de vocês, gentios. Eu pago um preço muito alto na minha própria vida, eu sofro restrições, porque eu acredito nisso. Eu acredito nesse mistério da unidade na diversidade. Eu acredito que essa igreja, ou que a igreja do Senhor Jesus, tem tudo para dar certo, apesar de, ao mesmo tempo, ter em si tudo para dar errado. Daí então, Paulo fala do seu coração de modo muito pastoral, fala das insondáveis riquezas de Cristo, fala desse eterno propósito no versículo 11, e termina falando da ousadia, do acesso e da confiança. E no versículo 13 ele termina essa sessão dizendo, eu peço que vocês não desanimem. Não desanimem por conta das minhas tribulações, não desanimem porque vocês estão me vendo sofrer. Paulo escreveu esta carta preso na sua prisão domiciliar. Atos capítulo 28 vai terminar dizendo que durante 2 anos Paulo estava preso em Roma e ele tinha liberdade, ou certa liberdade, de compartilhar algo a respeito do Evangelho. E ali ele escreve 4 cartas em especial, Efésios, Colossenses, Filipenses, e a carta a Filemon.
Então são cartas em que Paulo está prisioneiro. Por isso que 3:1 ele vai se chamar de prisioneiro de Cristo. 4:1 ele vai usar o termo prisioneiro no Senhor. E no final, no capítulo 6, ele vai dizer, no versículo 20, que ele é um embaixador em cadeias. Fica claro a situação que Paulo se envolvia. Depois, então, desse desabafo pastoral, não vou usar desabafo, mas esse arroubo pastoral, essa digressão, essa conversa mais amistosa, sem se preocupar com um certo estilo literário, ele volta-se para Deus em oração. E ele diz, e esse é o texto que eu vou estar expondo hoje, versos 14 a 21. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É interessante, só uma curiosidade, que na edição que o próprio apóstolo fez da carta, ele fez questão de fazer um movimento aqui, o mesmo movimento que ele fez na carta aos Romanos. Ele vai dividir a sua carta nos blocos maiores com uma oração final de louvor, aquilo que a gente chama de doxologia. No capítulo 11 de Romanos, versículos 33 a 36, ele vai fazer também uma oração de louvor, de adoração, ó profundidade da riqueza. Ele vai terminar dizendo, a ele seja a glória para sempre, amém. E aí no capítulo 12 ele começa uma nova sessão em Romanos. É o mesmo movimento que ele faz aqui. A partir da semana que vem, quando virmos o capítulo 4, já é outra sessão, já é não outro pensamento, mas outro desdobramento de proposta e de propósito que Paulo tem. Ele deixa a sua parte mais de princípio, de teoria, para falar de uma forma mais prática, né, acerca da nossa vivência no Evangelho e no exercício da nossa fé. Dobrar os nossos joelhos. Vez por outra no culto eu perguntei qual tem sido a razão pela qual você tem posto os seus joelhos diante do Senhor. Esse texto é dividido facilmente. Primeiro, Paulo dobra os seus joelhos em oração, versos 14 e 15. Depois ele apresenta seus pedidos ao Senhor, versos 16 a 19. E depois ele termina rendendo glória a Deus. A grande ideia é quando dobramos os nossos joelhos, apresentando nossos pedidos a Deus, no reconhecimento de toda a sua glória, somos atendidos bem mais do que podemos imaginar. Queridão, queridona, eu tenho dito e repetido de que não se ora lendo livros sobre oração, não se ora ouvindo orações, não se ora vendo outros orarem, se aprende a orar orando. A riqueza da nossa vida de oração é quando colocamos em prática esse exercício. Paulo diz, por essa razão, que razão? A do versículo 13, eu quero que vocês não desanimem.
Aquilo que eu estou enfrentando de tribulações é para o bem de vocês. Deve ser motivo de honra para vocês. Daí então Paulo vai fazer até o versículo 19 uma oração de intercessão. 20 até 20 e 21 é uma oração de adoração. Permita-me falar um pouco mais da oração intercessória, que é algo que a gente precisa enfatizar e, de certo modo, até praticar mais. Há um livro muito especial, que vez por outra eu releio alguns pontos quando eu penso sobre intercessão, que é o livro da irmã Durvalina Bezerra, do Instituto Betel Brasileiro, lá de João Pessoa, e ela vai escrever um livro chamado A Missão de Interceder. Nesse livro ela fala de que a oração intercessória, ela é a expressão do amor e da compaixão de Deus a favor do outro. É tomar a carga do irmão e compartilhar suas necessidades. É o exercício da solidariedade. É a obediência àquela proposta de Gálatas 6:2, que é levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Uma das definições de compaixão que eu disse aqui para vocês há algum tempo atrás é de que compaixão é ter o outro como prioridade no meu coração. Quando eu tenho o outro como prioridade no meu coração, eu exerço a compaixão. Irmã Durvalina fala de que nós precisamos ser sensíveis aos irmãos que estão, por exemplo, sofrendo perseguição, por estarem debaixo de regimes opressores, amados, e sendo maltratados por causa da fé. Amados, é incrível, eu não posso me furtar de fazer esse comentário. Já são 5 milhões de refugiados ucranianos. Em 56 dias de guerra. Hoje, se eu não me engano, é o 57º dia. 5 milhões. Nunca, Erivelto, em nenhum momento da história houve um deslocamento de pessoas tão grande em tão pouco tempo. Quando a gente olha, amados, é que, acho que foi a Fabiana que falou, pastor, qual site confiável eu posso ver a respeito de cristãos que estão sendo perseguidos no mundo? Eu sempre sugiro portasabertas.org.br. Você vai saber, através dessa missão, cristãos, por exemplo, que estão presos em contêineres, cristãos que estão, por exemplo, em campos de concentração, cristãos que estão sendo alijados das suas famílias, perseguidos severamente. Somos o corpo de Cristo. Devemos compartilhar a dor da igreja sofredora que experimenta o martírio em várias partes do mundo. Irmã Durvalina vai dizer ainda mais, devemos estender a compaixão de Deus aos que estão debaixo do jugo de Satanás, dominados pelo vício, acorrentados pelo pecado, aos que estão acometidos de enfermidades e até agonizam em estados terminais, aqueles que estão desnutridos, famintos. Queridão, queridona, eu gosto de assistir a determinados programas de viagens pelo mundo para eu afinar, sintonizar, sincronizar o meu coração acerca da cegueira espiritual por que passa milhões e milhões de pessoas. Algum tempo atrás nós vimos um documentário sobre o Nepal, aquele país que fica ali entre Bangladesh, Índia, China, um país de maioria hindu. Cerca de 80% de hindus, 10% de budistas. Pessoas que, por ocasião da morte dos seus entes queridos, muitos cremam os corpos dos seus familiares à beira de um rio, como o Ganges na China, existe um outro rio ali no Nepal, jogam as cinzas no rio e pessoas depois tomam banho, fazem seus rituais de purificação, suas danças em transe. Nós que sabemos o que isso significa, entendemos, não é? Eu não preciso nem falar, não é?
o que são esses transes. E às vezes até algumas expressões que alguns crentes usam, né? Eu já vi crente cumprimentando o outro dizendo namastê. Né? Namastê significa o seguinte: eu saúdo o Deus que está dentro de você. É uma expressão hindu. Há um Deus para cada pessoa. E as pessoas, o hindu tem muito disso, né? No seminário eu me lembro das aulas de religiões, professora Margarete, né? O hindu é mais uma religião do que uma filosofia, mas existe junto ali. O budismo é mais uma filosofia do que uma religião, mas existe religião ali. Ora, terminando aqui a citação da Dorvalina, ela fala algo muito interessante. A gente ouve muito agir, mas aí ela cita John Stott, que diz assim: a oração vale-se do poder criador de Deus. Pelo que se diz, a oração modifica as coisas. Na oração, pois, entregamos nas mãos de Deus a ordem presente de coisas para que elas sejam modificadas. A oração modifica as coisas. Por isso que Paulo diz: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Gente, os judeus não oravam de joelhos tradicionalmente. Orar de joelhos reflete um ato muito sublime e sério. Entre os judeus era comum, não vou citar todos os textos aqui, orar em pé. Mateus 6,5, Lucas 18,11, Lucas 18,13. Ajoelhar-se para orar é uma prática cristã. Exclusivamente cristã. Salomão orou de joelhos, você pode se lembrar, na dedicação do templo. Somente. Estevão orou de joelhos diante do seu martírio. Pedro orou de joelhos na casa de Dorcas ou Tabita. Paulo, quando se despediu de alguns dos seus irmãos na Ásia, orou de joelhos em Atos 20. E Jesus orou de joelhos no Getsêmani. Orar de joelhos, amados e amadas, aponta profunda emoção e fervor. É próprio de alguém que está se quebrantando diante do Senhor. É um ato sublime e sério. Paulo diz: por essa razão, eu me importo com vocês, meus irmãos. Eu não quero que vocês se desanimem. Eu oro de joelhos. E eu oro ao Pai. 5 vezes aparece na carta aos Efésios o nome Pai. Ele começa no capítulo 1, versículo 3, falando, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E antes, no versículo 2, ele diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai. Mas aqui Paulo acrescenta uma coisa muito interessante, Natália, Gilma. Ele fala assim: diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. É como se Paulo dissesse o seguinte, o comentarista vai nos ajudar nisso: Deus não é apenas o Pai, mas Ele é o único através de quem toda a paternidade existente recebe seu significado e a sua inspiração. De quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Família nos céus me faz lembrar uma expressão recorrente em Efésios: regiões celestiais. Nós, no capítulo 2, lá no versículo 5, vai dizer: olha, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E versículo 6, juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda a família
nos céus. Paulo está falando aqui de uma igreja invisível, de uma igreja que não está em determinada localidade, de uma igreja que se espalha pelo mundo, de uma igreja, um dia alguém corrigiu uma outra pessoa que disse igreja perseguida e igreja livre. E ele falou o seguinte: não existe igreja perseguida e igreja livre, existe igreja. E aquilo que os nossos irmãos enfrentam em países em que cristãos são perseguidos, isso precisa doer mais em nós. Eu não sei se você sabia, mas o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Nós não temos ideia disso, amados. Nós vivemos um país tão livre, onde o evangelho é achincalhado por outros motivos, mas não por conta, nós não temos restrições quanto à nossa fé, a expressão da nossa fé. E por isso, vez por outra, nós nos esquecemos. Mas, amados, nós temos uma família nos céus e nós temos uma família na terra. A Nova Versão Transformadora traduziu assim o versículo 14: quando eu penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. E eu gosto de pensar em Deus como Pai, porque eu me lembro da oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versos 9 e 10, com certeza, mas eu me lembro também de Mateus 7, 11, que está dentre os meus textos preferidos. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. O Deus que é Pai, de quem toda família nos céus e na terra recebe o nome, a igreja de Deus, a igreja que está nos céus, a igreja que está na terra, a igreja invisível e a igreja visível, a igreja triunfante, a igreja militante, a igreja que se vê local e a igreja que não se vê, pois é universal e está ultrapassando as nossas fronteiras geográficas. E aí Paulo apresenta os seus pedidos nos versos 16 a 19, eu espero que isso fique claro para você. Tudo que vem a seguir em termos de pedidos, Paulo vai dizer: eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, tudo é por conta da riqueza da sua glória. Paulo vai usar 6 vezes nessa carta de Efésios a expressão riquezas. O quanto a glória de Deus, o quanto o poder de Deus, enquanto temos recebido de Deus tudo o que precisamos para sermos plenos. Capítulo 1, por exemplo, versículo 18. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Um Deus que é rico, um Deus que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Aleluia, glória a Deus, a riqueza de Deus. Capítulo 3, versículo 9: e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus que criou todas as coisas. Mas antes, no versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Temos de fato nele tudo o que precisamos. É como que, e um comentarista vai dizer isso, Deus não apenas nos desse algo, mas Ele nos dá sem limites. Ele próprio é maior do que a medida da mente humana. E as riquezas que Ele nos dá são da sua própria natureza. Deus não só compartilha conosco da sua riqueza, mas Ele nos dá, segundo a medida que Ele tem como necessária. É aquilo que Ele vai repetir em Filipenses 4,19. O meu Deus, aleluia, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas
necessidades em glória por Cristo Jesus. Você está preparado para saber quais são os pedidos que o apóstolo Paulo fez para aqueles irmãos, para que eles não desanimassem das tribulações do apóstolo? E são os mesmos pedidos que nós também estamos recebendo ainda hoje, os benefícios dessa oração que está sendo respondida, amados. Paulo orou e Deus está respondendo essa oração até hoje. Eu gosto sempre de fazer esse paralelo. Não sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes no episódio da multiplicação? Até hoje nós estamos comendo desse pão e desse peixe. Até hoje a igreja vem sendo alimentada pelo Senhor. Até hoje esta oração, a oração de Jesus em João capítulo 17, chamada oração sacerdotal, peço que eles sejam um. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Até hoje essa oração tem sido atendida. Na minha experiência, Miliane, na Sandra, na irmã Antônia, todos nós temos sido alvos dessa oração. O Senhor nos tem atendido em glória. O Senhor tem compartilhado das suas riquezas. Primeiro pedido de oração, no versículo 16. Eu peço que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Deus está dizendo o seguinte, ou melhor, Paulo está dizendo para Deus, que eles sejam interiormente fortalecidos. A ideia aqui é o seguinte, eles não podem desanimar. E o desânimo vem de dentro, amados. O desânimo vem quando o seu homem interior ele é afligido. Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo o seguinte, olha, embora o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. Mas nós, às vezes, amados, nos sentimos meio desanimados. Morocochocos, como dizia os antigos, nos sentimos cansados, e aí o Senhor nos fortalece pelo seu poder. João Calvino vai dizer o seguinte, reconheçamos, porém, como Paulo, que tudo isso é um dom da graça de Deus, não só o fato de termos começado bem nossa carreira cristã, mas também nosso avanço nela. Não só o fato de termos nascido de novo, mas também de crescermos dia a dia. Eu peço, Paulo está dizendo, Senhor, fortaleça, conceda a estes irmãos que interiormente eles sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito. A ideia, amados, e o Dr. Rousseau Shedd dizia isso, é que quando o Espírito Santo renova o nosso homem interior, ele nos fortalece, ele nos prepara para qualquer situação. Repita comigo, qualquer situação mesmo. De sofrimento, de conflito, de dor, de privação. Paulo escreveu aos Coríntios, no 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Queridão, queridona, seja forte. Paulo vai dizer em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. E para citar o texto na íntegra de 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Olha, o nosso ser exterior se desgasta. Alguns aqui estão mais desgastados do que outros, mas todos nós nos desgastamos, de um jeito ou de outro. Chega um tempo que a cara não ajuda mais, que a coisa fica caída, fica prejudicada. Mas o ser interior se renova a cada dia. Não tem como, amados. Paulo orou por nós, que o homem interior seja fortalecido com poder, mediante o Espírito. Segundo pedido de oração de Paulo, está lá no versículo 17, que Cristo, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando enraizados e alicerçados em amor. A ideia deste segundo pedido, eu vou dividir em segundo e terceiro, né? A ideia do segundo, que Cristo habite pela fé. E o terceiro, enraizado e arraigado, né? Enraizado e alicerçado em amor. Primeiro, que Cristo habite pela fé. E aí tem um diferencial aqui muito interessante no verbo habitar.
sem querer chateá-los acerca do grego, mas paroikoi, daí que vem o termo peregrino ou paroikia, indo em direção à casa. São pessoas que são refugiadas, peregrinos, estão indo para casa. Onde eles estão não é o lugar deles, por isso que eles estão indo para casa. O contrário de paroikoi ou paroikia é katoikel, que significa estar em uma casa permanente. É o contrário de peregrino. Então, amados, Paulo está dizendo o seguinte, olha, que a despeito deles serem peregrinos, porque eles ainda estão indo em direção à casa, e Paulo vai dizer no capítulo 2, versículo 19, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo repete dizendo o seguinte, olha, que eles não se sintam mais refugiados, peregrinos, saindo de um lugar, indo para outro, e para outro, e para outro, sem ter um lugar que possa ser chamado de seu. Não, que Cristo habite, que Cristo tome conta da casa, que Cristo seja, usando uma expressão do Dr. Shedd, seja o dono da nossa casa, com procuração e com autorização completa. Que Cristo habite pela fé no coração de vocês. Porque olhe para mim, amados, quanta gente hesitante nós temos e convivemos. Pessoas que parece que nunca estão. As pessoas, elas são como o vento, são como palhas, para ser mais preciso, ao vento, não tem identidade, não tem lugar, gente que não tem raiz, daqui a pouco eu vou estar falando de enraizados, gente que não tem fundamento, eu vou estar falando também sobre a ideia de sermos alicerçados, gente que não tem paradeiro. Queridão, olhe para mim, você já chegou em casa, Cristo já habita pela fé. Uma vez salvo, salvo para sempre. Você já é propriedade exclusiva de Deus. Usando uma expressão que Pedro vai usar. Você já é morada de Deus. Você é o poema de Deus. Você já é feitura de Deus. Ele não vai morar um tempinho aqui em você e depois ele vai dizer, olha, não está legal. Está legal. Você é de Deus. Você pertence a Deus. Katoikel, ele já está se sentindo em casa. Em casa. Ele está em casa. E olhe para mim, se ele não está na sua casa, se ele não está no seu coração ainda, Apocalipse 3:20 para você. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ele vai morar. E vai morar permanentemente na sua casa. Não somos mais peregrinos. Aleluia. Somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E aí vem a ideia de arraigados e fundamentados. É aquilo que em estrutura literária a gente chama de dupla metáfora. Arraigados é uma metáfora do mundo agrícola. Alicerçados ou fundamentados do mundo da arquitetura, da construção civil. Nós estamos arraigados e fundamentados. E por conta disso, nós, prosseguindo aí no terceiro pedido de oração, no versículo 18, com todos os santos, nós que compreendemos agora a largura, o comprimento, a altura, e a profundidade, e conhecemos esse amor de Cristo que excede todo o entendimento. E tudo isso Paulo conclui em sua oração dizendo, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. E não sei se você está se assentado direito, plenitude de Deus é tudo que Deus é. É a ideia do capítulo 1, versículo 23, a qual é o seu corpo, a igreja, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O Eugene Peterson,
na paráfrase A Mensagem, disse assim: peço a Ele, a Deus, que, cheios do amor, vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Jesus da dimensão insondável do amor de Cristo. E aí o Eugene Peterson coloca tudo em exclamações. Experimentem a largura, testem seu comprimento, subam às alturas, vivam uma vida cheia da plenitude de Deus. A ideia de que o amor, amados, é a essência do nosso relacionamento com Deus, porque o nosso relacionamento com Deus não é algo apenas da nossa mente, do nosso intelecto. Essa compreensão, amados, que nós vamos encontrar aqui na palavra de Deus, sobretudo no versículo 18, para que vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. No grego dá a ideia de compreender aqui é o seguinte sentido: aprender com esforço. A ideia no original é capturar. Não é uma ideia de compreender assim, misticamente, ou compreender, eu estava passando pela rua e de repente eu compreendi. Não, é compreender que é resultado de esforço, de busca, de captura, de experiência. Amados, Paulo ora com insistência. Paulo diz: olha, eu quero que vocês sejam cheios de Deus. Jesus vai dizer em João capítulo 15, versos 9 e 10, como o Pai me amou, eu também amei vocês, permaneçam no meu amor. Olha a ideia de esforço, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, olha o esforço, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Nós precisamos parar com essa ideia tosca, me perdoe a expressão grosseira, de achar que, não, Deus vai me alcançar de um jeito ou de outro, sem o meu esforço, eu não preciso fazer absolutamente nada. Não. Paulo está orando para que você compreenda. Paulo está orando para que você brigue com Deus, como Jacó lutou com Deus e Deus o venceu, e louvado seja Deus por isso, e bem-aventurado é aquele que perde para Deus. Tem que haver uma peleja, amados. Paulo pelejou com Deus. Muitos aqui têm pelejado com Deus, e Deus tem se revelado. Temos, amados, que nos esforçar para ficarmos cheios de Deus. E por fim, você vai render glória para Deus. Ora, a doxologia aqui, né? Aquele que é poderoso para fazer. Aí conta comigo. Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Termina com música. Paulo termina com um hino. Doxologia é um hino. Alguém já disse, amados, que a teologia que não nos faz cantar falhou em sua missão, não importa quão correta seja ela. A adoração que não nos leva ao mais profundo de Cristo também falhou, não importa quão gloriosa seja a música ou quão aplicável o sermão. Louvar a Deus de forma adequada significa aprofundar o nosso conhecimento desse Deus que adoramos. E aí esse autor termina dizendo o seguinte: uma ótima teologia mexe com o coração. Uma excelente adoração aumenta o nosso conhecimento. Glória. Glória na igreja. Me faz lembrar Isaías capítulo 6, versículo 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
Me faz lembrar o final da oração de Paulo em Romanos 11, que eu já citei, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. E me faz lembrar ao final da oração dominical, da oração do Pai Nosso, em que Jesus diz: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para terminar, aplicações rápidas para você e eu irmos para as nossas casas, certos de que o Senhor precisa, de fato, tornar-nos homens e mulheres de oração. Primeiro, não deixe de dobrar os seus joelhos diante de Deus. Causas que consideramos impossíveis devem ser apresentadas ao Deus que não conhece impossíveis. Foi Jesus que disse aos discípulos que ficaram dizendo acerca daquele jovem rico, orgulhoso: é impossível então um homem ser salvo. Jesus disse em Mateus 19, 26, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Jeremias também disse para o Senhor certa feita: ah, Senhor Deus, Jeremias 32, 17, eis que tu fizestes os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não há nada que te seja demasiado difícil. Uma outra aplicação que quero fazer para você, nós vamos juntos. Busca o poder do Espírito Santo. Sem poder do Espírito Santo, não há impacto na sociedade que vivemos, na família que fazemos parte, na igreja que ansiamos de ver o seu crescimento. Creia no poder do Espírito Santo. Paulo vai dizer no capítulo 6, versículo 10 de Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que razão você tem posto os seus joelhos diante do Pai? O que tem levado você a orar? O que tem levado você a agonizar-se em oração? Eu já falei isso aqui com vocês, mas só para lembrar, não é? Você já viu um passarinho dormindo num galho ou num fio sem cair? Você sabe por que um passarinho consegue dormir num galho, num fio, sem cair? O segredo está nos tendões das pernas do passarinho. Enquanto o joelho do passarinho estiver dobrado, o pezinho vai segurar firmemente qualquer coisa. Os pés não irão soltar o galho até que ele desdobre o joelho para poder voar. Joelho dobrado é o que dá ao passarinho a resistência para ele segurar qualquer coisa. Isso não é tão diferente conosco. Lucimar, quando o nosso galho na vida está para quebrar, a maior segurança que a gente tem é de obedecer a Jesus. Não foi ele que disse: olhai para as aves do céu? A maior segurança está em dobrar os joelhos, em oração, na presença de Deus. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Daqui a 2 semanas, nós, os pastores batistas do estado do Rio de Janeiro, finalmente, depois de 2 anos, vamos poder voltar ao nosso retiro lá em Rio Bonito. Eu já contei aqui para vocês,
E o que eu mais gosto do retiro não são os cultos, as pregações, embora tenha sempre ganho, mas é o jardim da oração. Quem conhece o acampamento batista em Rio Bonito sabe que aquele jardim, aquele lago, é um jardim de experiências com Deus. Todo dia, JB, 6 horas da manhã, um grupo de pastores começa ao canto do mesmo hino todos os anos que eu vou. Parece que 200 anos é o mesmo hino. Bem de manhã e sem cessar. Vigiar, sim, e orar. Eu preciso derramar algumas coisas diante de Deus, ali naquele jardim de oração. E você também precisa. Que tal chegar em casa hoje e dobrar os joelhos diante do Pai? Quem topa? Chega em casa, dobra os joelhos e apresente causas diante dele. Ele está ansioso para atender as nossas orações. Oremos. Deus, o Senhor tem um tempo para me ouvir? O Senhor tem um tempo para nos ouvir? O Senhor tem todo o tempo. Tem a eternidade inteira para ouvir a nossa oração, para ouvir a nossa súplica. Eu vou me ajoelhar hoje quando chegar em casa. Eu sei que alguns irmãos aqui vão fazer isso. Eu não vou nem trocar de roupa de imediato, eu vou dobrar os meus joelhos. Agradecer por essa palavra, colocar questões, pessoas, causas. E daqui a não ser essa semana a outra, eu vou estar no jardim de oração, querendo Deus, junto com os meus pastores. Orando. E a sua palavra diz que o Senhor atende às orações. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Queremos ser uma igreja que ora. Não reclama, ora. Não murmura, ora. Não faz política, ora. Não busca seus interesses, ora. 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 Obrigado, Deus, por essa palavra e por este culto de renovo espiritual. Era tudo o que nós precisávamos ouvir. Amém e amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona.